Campeonato Brasileiro, é rodada de clássico, começa amanhã, tem Botafogo e Flamengo. Antes da gente falar sobre o lado rubro-negro, vamos ouvir as informações do Botafogo com Juliano Lima. Fala pessoal, tudo bem? Amanhã o Botafogo deve ter mudanças no clássico contra o Flamengo aqui no estádio Newton Santos. Na lateral direita, Vitinho está com a seleção brasileira na Ásia, nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Com a viagem longa de volta ao Brasil, ele não deve ter condições de jogo para a partida de amanhã. Por isso, Matheus Ponte deve ser o substituto na posição. Já na lateral esquerda, o Marçal, que não joga 2 partidas com dores na coxa direita, está recuperado e deve ficar à disposição. Além dele, o cuiabano cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro e também deve ficar à disposição na lateral esquerda. São 10 jogadores que estão desfalcando o Botafogo para essa partida. 9 lesionados e o Nilton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Sem o Nilton, o Alan deve ser o substituto no meio-campo. Já o atacante Nathan Fernandes fraturou o antebraço no treino da seleção brasileira sub-20, não joga desde o dia 19 de agosto, mas ele passou por cirurgia, está recuperado, treina normalmente com o grupo e deve ficar à disposição. Caso não tenha condições de jogo, ele volta contra o Ceará na próxima rodada, no domingo, no dia 19, pelo Brasileirão. Valeu, gente, um abraço! Botafogo com seus desfalques, mas vamos saber do lado rubro-negro também. Luísa, bem-vinda aqui ao Tá Na Área. Boa noite para você. Flamengo com retornos, com ausências, como é que a gente está pensando, como é que vocês já apuraram aí escalação para esse clássico contra o Botafogo amanhã? Boa noite, prazer participar aqui com vocês no estúdio, direto. É a primeira vez no estúdio, primeira né? Vez no estúdio. Só aparecer na telinha. É verdade. Agora estreando aqui. Bom, o Flamengo chega com alguns problemas, principalmente no meio-campo. O Felipe Luiz não vai ter, muito provavelmente, ainda vai bater o martelo amanhã, mas o Saul treinou hoje uma parte só com o grupo, foi o primeiro treino dele com o grupo, na verdade, nesses últimos dias, então provavelmente vai ficar fora, assim como o Alan e o De La Cruz. O De La Cruz e o Alan já têm esse histórico de não jogar no sintético, e o Flamengo provavelmente não vai forçar a barra, mas o Eric Pulgar está de volta. Ele treinou, está treinando bem, inclusive, pelo que a gente ouviu, então treinou com o grupo, já está totalmente integrado depois um pouquinho mais de 3 meses que ele está fora, então deve... E, assim, a gente não tem como cravar ainda, mas tem uma chance, ainda que remota, de ser titular, porque não tem opções, né? O Felipe tem esses desfalques no meio. A opção, por enquanto, é o Everton Araújo, que é jovem. O Felipe não gosta muito de forçar os jovens, né, nesses jogos muito importantes. Mas amanhã o Felipe sempre deixa ali para a última hora, para a preleção, para definir de fato e comunicar quem vai jogar. Então vamos esperar um pouquinho aí para saber o que ele vai preparar para esse clássico. E ele também não tem o Danilo e o Alacian, que cumprem suspensão. Por outro lado, o Léo Pereira e o Alexandre estão de volta, então devem ser titulares, como sempre são. E são 2 reforços aí importantes para esse jogo, além do Pulgar. Bom, não, eu sei, mas para falar de Flamengo e Botafogo e Flamengo... Ela falou Ferretti porque no 6-0 Botafogo em 1972 o Ferretti fez gol. Não, é que ela falou, foi a menina do Superchat que falou, tinha o Ferretti, o Fischer, Jairzinho tentou também. Só lembrei por isso. Lembrei por isso. Máximo respeito aos rivais. Ó, vamos fazer o seguinte, pra gente começar o cara a cara, eu queria pedir o seguinte, ô Bandeira, Oi. Traz uma notícia aí do Botafogo, parece que o Vitinho não vai pro jogo, é isso? O Vitinho não vai para o jogo, porque está muito longe, voltando do Japão, mesmo não tendo jogado hoje, inviável. O Matheus Ponte vai ser o titular. Ele foi titular ano passado, na vitória do Botafogo no Newton Santos. O Matheus Ponte, o Damian Soares foi embora e o Matheus Ponte assumiu a bronca. Foi titular no jogo da quarta-feira contra o Palmeiras, nas oitavas de final. Domingo com o Flamengo e na quarta-feira seguinte também contra o Palmeiras. Deu conta do recado. Então o clube confia nele, eu espero que dê tudo certo. Botafogo, que não tem o Caio Pantaleão e o Bastos machucados, zagueiros pelo lado direito. Então, contratou recentemente o Gabriel Silva, que veio do Volta Redonda. Ele chegou a atuar em algumas partidas contra o Fluminense, contra o Inter. Nem foi tão mal assim, embora o Botafogo tenha perdido os 2 jogos. Então, amanhã há uma probabilidade do David Ricardo jogar com o Alexander Barbosa. Por que a gente chama atenção para isso? Porque, mais uma vez, seria uma dupla formada com zagueiros que atuam com a perna esquerda primordialmente. Barbosa canhoto, o David Ricardo também é canhoto, então o Botafogo pode ter aí um canhoto na zaga atuando pelo lado direito. Na lateral esquerda, o Marçal pode ser o titular, já que o
Cuiabano pode fazer a ponta. O Alex Telles é dúvida para a partida. O Botafogo, no primeiro turno, quando fez um bom jogo contra o Flamengo, ainda sob o comando do Paiva, terminou o clássico com 3 laterais esquerdos. No caso, o Marçal teve que entrar na zaga, porque saiu o jogador machucado. Na lateral esquerda, o Telles. E na ponta, o Cuiabano. O jogo foi 0-0. Amanhã não. Amanhã o Botafogo deve ter 2 laterais esquerdos em campo. Provavelmente o Marçal com o Cuiabano na ponta. O Alan deve ser o volante ao lado do Marlon Freitas. O Botafogo tem problemas seríssimos para o clássico com relação a desfalques. Hoje, profissionais no elenco, o Botafogo tem 4 volantes apenas. Marlon Freitas, Alan, Danilo e Nilton. Volante, posição de choque, de embate físico, de suspensão, muitos cartões. Então, o Nilton está suspenso, o Danilo está machucado. O Botafogo tem o Alan e o Marlon Freitas. Talvez o Alan não suporte o jogo inteiro. Aí o treinador já vai ter que fazer uma composição ali com alguém que não é da posição durante a partida. Mas vai ter que fazer. Do meio para frente, o Botafogo está um pouquinho mais tranquilo. Savarino deve ser o titular na meia, com o Santiago Rodrigues, que vem bem na ponta direita, o Arthur Cabral como centroavante, e ali no lado esquerdo o Cuiabano também com a possibilidade de entrar o Jefinho. Então, desfalque na lateral direita, ponte titular, desfalque na zaga. O Botafogo deverá ter 2 zagueiros de perna esquerda, David Ricardo e o Alexander Barbosa. Lateral esquerda deve ser formada por Marçal, aí no meio campo o Alan, Marlon, Savarino, Santiago, Arthur Cabral e Cuiabano. É um bom time, embora o Flamengo, ao meu ver, hoje tenha um time melhor que esse que o Botafogo vai levar a campo, ainda é um bom time do Botafogo. O que me preocupa muito a torcida, é quando chegar a hora das mudanças no segundo tempo, quando os times começarem a cansar, ou então as estratégias também tendo que mudar. Aí o Ancelotti tem menos peças que o Felipe Luiz, e também não só em termos de qualidade, mas em termos de quantidade, já que o Botafogo tem jogadores fora suspensão e lesão, Garoni. Quantas zagas o Botafogo já teve diferente? Você tem essa conta aí? Impressionante. Olha, eu não tenho a conta, defensivo. Mas começou o ano, lá na Supercopa, jogaram Alter e Barbosa, o Alter foi para o Vitória, chegou o Jair e Barbosa era a dupla titular, aí o Jair já estava sendo negociado, o Bastos deveria retornar, não voltou com problema no joelho, foi submetido a uma cirurgia, chegou o Pantaleão. Opa, a dupla é Pantaleão e Barbosa. Só que nisso Barbosa também é suspenso, o David Ricardo jogava, aí depois o Pantaleão se machucou, chegou o Gabriel Bahia e David Ricardo contra o Inter. Não, o Inter foi Gabriel Bahia, David Ricardo, Barbosa e David Ricardo jogou na lateral esquerda. E agora o Botafogo deve ter, mais uma vez, porque dentro disso tudo que eu falei, o Barbosa com o David Ricardo. O Botafogo teve muitas zagas, e assim, zagueiros bons geralmente. Aí o Pantaleão é muito bom zagueiro. O Bastos é muito bom zagueiro. Mas tiveram problemas gravíssimos no joelho. Então, fazer o cara a cara de Flamengo e Botafogo? A produção puder botar na tela. Só porque a gente já estourou 7,5. Cara perde jogo. É isso? Eu olhei bem isso antes. Léo Link ou Rossi? Quem vai começar? Bandeira. Esse é pouco tempo, né? Pelo amor de Deus, né? O Rossi vem falhando na temporada, hein? Mas o Léo Link... Não. Ele teve uma falha, mas que no mesmo jogo ele pegou não sei quantos pênaltis lá. Pô, contra o Ceará, contra o Estudiantes, a torcida tava meio pistola com ele, papa. Mas o Rossi. Pra mim, poupa tempo, Garoni. Poupa tempo. A gente vai na Raíza. Raíza vai botar no Léo Link. Poupa tempo? Pô, não, é o Rossi. Bora, produção. Então, Mateu Ponte ou Varela? Varela, fácil. A melhor fase dele no Flamengo. É inadmissível você nem colocar o Varela como titular hoje em dia. Raíza, é isso? Eu acho que tem discussão, né? Mateu Ponte é um jogador interessante, mas a fase do Varela no Flamengo é muito boa. Acho que o Varela é titular hoje do Flamengo, é titular também na seleção uruguaia, né? Não foi convocado nessa data FIFA porque o Bielsa também queria testar outros jogadores, enfim. Mas eu acho que hoje é o Varela. Mas o Matheus Ponte é um jogador interessante, 22 anos, mais novo também, tem futuro. Eu gosto muito do Varela também. Pra mim, vai ser Desculpa, Garoni, vai lá. Não, foi no delay, pode falar. Não,
Eu vou de Varela também, que pra mim o Varela já tinha colocado o Wesley no banco antes, né? Tá nesse debate que a gente falou de PH, o Wesley é um dos caras que estava brigando por posição. Pra mim o Varela já tava ali muito bem já há algum tempo no Flamengo, mas teu ponto falta botar o Vitinho no banco, né? Mas talvez se em algum momento ele botar o Vitinho no banco, pode ser que comece a ganhar uma minutagem maior pra gente poder comparar melhor, né? Mas pra mim o Varela vive talvez o melhor momento dele desde que chegou ao Brasil. Isso, só para pontuar, daqui a pouco eles podem ser companheiros na seleção, porque o Conte, ele é campeão mundial sub-20 com a seleção uruguaia, não tem muito tempo, é um jogador de muito potencial, vai oscilar, é uma posição difícil, ele é novo, mas até por conta da penúltima convocação, ele foi titular contra o Vasco na Copa do Brasil e foi bem no segundo jogo no Newton Santos, até perdeu um gol ali na saída do Léo Jardim, ele podia ter feito diferente, tentado algo melhor, mas ele jogou bem o Matheus Ponte. Só que o Varela faz uma temporada espetacular, realmente. Então o Varela hoje está à frente do Ponte. Agora, por isso que talvez a Edna ou qualquer outra mulher não esteja mais apitando o jogo do Flamengo. Sabe por quê? Pode confundir. Porque quando dá um problema, vai ao Varela. E aí vai ao Varela. Nossa. Lá de fora do campo, vai ao Varela. Eu tava tentando entender aonde que a gente ia chegar com isso. Chegamos em lugar nenhum. Essa é a realidade. Bandeira. É o Varela. Essa foi péssima, Bandeira. Desculpa, gente. Estúdio. Por favor. O bom de estar no estúdio que inibe esse tipo de comentário às vezes, né? Só no olhar a gente já inibe. Agora, no remoto, quando a gente vê, já foi. No meio do caminho eu mudo. Mas pode ter uma outra versão Varela, também. Então. Alguém fala, não, eu não gosto muito desse cara no VAR, não. Ah, eu prefiro no Varela. Exatamente. Também. A gente pode continuar ou não, né? A gente vai continuar a acertar na piada. Isso aí não é nem quinta, isso é terceira série. Gabriel Silva ou Léo Ortiz? Poupa tempo? Poupa tempo, né? Como eu disse, talvez seja o David Ricardo, mas o que não muda muito em relação à disputa com o Léo Ortiz. Então, passamos de Léo Ortiz? Léo Pereira ou Barbosa? Aqui tem debate. Poupa tempo, Léo Ortiz. Léo Ortiz é poupa tempo. Agora, Léo Pereira, cara, eu acho que é equilibrado, tá? Eu acho que o Barbosa perde por um dente. Canalha, né, cara? Sem vergonha. Bandeira. Pra mim, o Barbosa. O Barbosa é muito bom zagueiro, subestimado. A Isa? Difícil, acho essa difícil, tá? Eu gosto do Léo Pereira, apesar de vez em quando ele dá uns lapsos assim, mas ele é um jogador muito técnico. Só que eu acho que o Barbosa é mais completo, mais líder também, um jogador de mais imposição do que o Léo Pereira. Não tá uma situação complicada por conta das mudanças frequentes na zaga do Botafogo, mas hoje eu vou de Barbosa. Eu vou de Barbosa também, porque acho que ele consegue unir a capacidade física que ele tem, um jogador muito forte, de muita imposição, aquele zagueiro com qualidade técnica, né? Tem a bola longa muito boa, faz umas diagonais muito boas, e o Botafogo que muitas vezes utiliza dessa velocidade, essa transição em velocidade, que não é necessariamente um contra-ataque, é muitas vezes uma bola esticada mesmo, saindo da pressão. Com Barbosa funciona muito bem. Eu vou de Barbosa nessa aí, deu Barbosa. Lateral esquerda, vamos de quê? Alex Telles? Não, Marçal. Marçal ou Alexandro? Raíza, começa você agora. Alexandro. Bandeira. 2 ótimos jogadores. Aí eu poderia ser clubista e falar, vou votar no Marçal, porque o Alexandro não está conseguindo ter sequência, só que o Marçal também não está. E aí eu vou ter que votar no Alexandro. Mas aí, 2 ótimos laterais. Eu gosto muito do Marçal. Eu vou de Alexandro também, Papa. Não, Alexandro também. Não vou dizer poupa-tempo, mas é Alexandro também. Até porque o Alexandro vem uma série de lesões, de problemas e tal, né? Mas Alexandro também. Galera, a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Bora, meio de campo. Poupa-tempo. Alain ou Jorginho? Não, poupa-tempo. Monstro. Isso é monstruoso. Jorginho. É um dos craques do futebol Hoje brasileiro. poupa-tempo. A carreira deu duelo, hein? O Alan jogou muita bola, mas hoje realmente o Jorginho tá jogando e o Alan não tá, né?
Os dois são muito bons, né? Mas o Jorginho hoje tá bem acima, né? Jorginho, bora pra próxima. O bigode do Alan é aí, bacana. Aí dá debate bom, hein? Marlon Freitas ou Saul? Cara, o problema é que eu acho que o Saul não joga, né? Então eu vou considerar que vai jogar o Everton Araújo. Então eu vou considerar o Everton Araújo. Entre Marlon e Everton Araújo, o Marlon poupa tempo. A Isa? Entre o Marlon e Everton Araújo, Marlon. Fabiano, Bandeira. Tem que acelerar, então gostei da saída do Papa. Marlon Freitas. Facilitou o debate, né? Marlon Freitas. Próxima. Savarino ou Arrascaeta? Bandeira, começa você. Ano passado daria um debate maravilhoso. Hoje o Arrascaeta está muito bem e o Savarino não está nada bem. Arrascaeta. A Isa? Arrascaeta, Savarino desde a Copa do Mundo dos Clubes caiu demais. Caiu muito de rendimento e o Arrascaeta tá muito bem. Poupa tempo, Papa? Poupa tempo. Arrascaeta, melhor temporada dele, mais artilheira, mais assistências, está arrebentando o Arrascaeta. Vou de Arrasca também. Próxima. Santi Rodrigues ou Plata? Esse dá debate, hein? Papa, quer o começar? Plata não vive um bom momento. O Plata não vive um bom momento, tá? Cara, para mim tá empatado isso aí. Vou deixar o meu voto aí de Minerva. Decidam vocês aí. A Isa? Plata não vive um bom momento, Santi Rodrigues também ainda não deslanchou no Botafogo. Recentemente até fez bons jogos e tal. Eu acho que o Santi Rodrigues tem mais qualidade técnica que o Plata. E o Plata é um jogador mais pulmão, tático, né, do que o Santi Rodrigues. É mais forte, tem mais pulmão. Pô, difícil essa, hein? Caramba, difícil. Exatamente. Eu falei, pra mim tá empatado isso aí. Eu vou de Santi Rodrigues, tá? Já vou adiantar meu voto aqui, eu vou de Santi Rodrigues. Eu acho que o momento do Santi Rodrigues é melhor. Pela tática. É isso aí. Eu acho o jogador mais técnico que o Plata. Bandeira? Se fosse há 3 meses, eu falaria Plata, sem saber como o Plata estava jogando. Não tô vendo Plata. Qualquer um de nós. Pois é. Mas o Plata não vive um grande momento e o Santiago ele vem se adaptando. Ele cresceu muito de produção no Botafogo. Até nos momentos nos quais o time vem abaixo, o Santiago ainda consegue se destacar. E é interessante que ele foi contratado para fazer a meia ponta pelo lado esquerdo. E até aqui ele se encontrou pelo lado direito. Ele está jogando mais da direita, vindo para dentro. E está jogando muito bem. Então, se o Plata é Plata, o Santiago nessa disputa é ouro, já diria o Cebolinha. Qual é a próxima? Cuiabano ou Samuel Lino? Eu quero ver, hein, Papa? Samuel Lino vive um momento péssimo. Cara, não tem como votar no Samuel Lino nesse momento. Tá jogando mal demais. É um momento péssimo do Samuel. Não sei se o Cuiabano também consegue mesmo ser tão melhor assim que o Samuel nesse momento, mas eu acho que pelo momento do Samuel, Cuiabano. Bandeira? Não posso discordar dos amigos rubro-negros que estão falando mal do Samuel Lino no momento, até picharam mal o muro do Samuel mas Lino. Eu acho que ele é bom jogador e vai se superar e vai voltar a jogar bola nesse momento, tá? Ele é muito nesse bom momento. jogador. É nesse momento. Inclusive, eu tô brincando. Contra o Botafogo, ele vai ser melhor que o Cuiabano, tá? Não, vai ser nada. Peraí, pô. O Samuel Lino é muito bom jogador. O do Flamengo tá pistola com ele. Eu nunca vi o nome do Cuiabano em muro de sede do Botafogo, então o Cuiabano. Mas falando sério, não, rapidinho só para concluir. O Cuiabano é um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, mesmo mais adiantado. Ele é lateral, mas vem contribuindo muito na zona ofensiva. Se fossem condições normais, eu votaria no Samuel Lino, até porque eu sou um adepto de falar do cara da posição. O Samuel Lino é o cara da posição. O Cuiabano é lateral e está improvisado. Mas hoje o Samuel Lino ainda está mal. O Cuiabano é um dos principais jogadores do Botafogo no ano. Por isso o Cuiabano. A Isa.
Te falar que eu nem sei tanto se é da posição realmente, né? Eu diria que são 2 alas. 2 alas. Engraçado, quando o Samuel Lino chegou, não me lembro quem foi, acho que foi o Paulo Nunes, falou que o Samuel Lino era um cuiabano com grife, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que foi até um elogio pro Samuel Lino, que estava acabando de chegar no Brasil, e o cuiabano vem de uma temporada espetacular com o Botafogo, né? Faz uma temporada, apesar do Botafogo ser irregular, faz uma temporada interessante também. A fase do Lino não é boa. Acho que amanhã ele vai arrebentar em cima do Botafogo, mas hoje eu vou de cuiabano. Eu vou ser o do contra aqui. Eu acho o Samuel Lino mais jogador do que o cuiabano. Gosto muito do cuiabano, desde a época de Grêmio. Mas eu ainda acho que o Samuel Lino é mais jogador. A pressão é natural, faz parte, mas eu ainda vou de Samuel Lino. Próxima. Se acelerar, que a gente precisa entregar aqui pro estúdio, hein? Bora, produção. Centroavante. Arthur Cabral ou Pedro? Eu já vou adiantar o meu, Pedro. Pedro também. Vai, Bandeira. Se juntarem os dois aí, dá para descobrir alguma coisa, né? O Pedro Cabral. Mas olha só. Só faltou o Álvaro. Mas os dois não vivem um grande momento. O Pedro é mais jogador, então Pedro. Ai, meu Deus do céu. Papa gosta. Não, o Pedro, para mim, é extremamente melhor, muito superior ao Arthur Cabral. Pedro. Treinador, bora fechar aqui de uma vez. A galera vai me matar aqui. David Ancelotti ou Felipe Luiz? Poupa tempo, né? Poupa tempo, Felipe Luiz, poupa tempo. O Ancelotti ainda não fez nada. E no duelo de estagiários, quem tem mais hora-aula? Não, mas olha só. O Felipe já não é mais estagiário, já tem 1 ano de trabalho no Flamengo, acabou. É monitor ganha do estagiário. Aqui, botar na tela aqui, então, deu Rossi, Varela, Léo Ortiz, Barbosa, Alexandro, Jorginho, Marlon Freitas, Arrascaeta, Santi Rodrigues, Cuiabano, Pedro e Felipe Luiz. São 8 do Flamengo, contando o treinador, e 4 do Botafogo. O glorioso? Esse. O meu grande amor? Te amo, Fogô! Vamos falar do glorioso! Rapaz, eu tô ansioso, hein? Você tá ansioso, Léo Pinheiro, pro clássico? Cara, eu tô tempo pra caramba sem um jogo no estádio, aí eu tô querendo voltar a trabalhar no estádio. Fala comigo, Rodrigo Brandão! Breno, e o técnico David Ancelotti está encerrando nesse momento a preparação para o duelo contra o Flamengo amanhã no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O treino que está sendo realizado no estádio Newton Santos servirá para definir o time. São ao todo 9 desfalques. O principal deles, o lateral direito Vitinho, que está retornando lá do Japão depois de servir a seleção brasileira em 2 amistosos. O Botafogo não quis correr o mesmo risco que o Vasco, fazendo um esquema especial para trazer o lateral a tempo de jogar o clássico. Sendo assim, o Matheus Ponte será o titular amanhã. Quem também está fora é o volante Nilton, que está suspenso, além do Neto, do Caio Pantaleão, do Alex Telles, do Bastos, do Danilo, do Montoro e do Jorna Barreira, todos eles entregues ao departamento médico. A boa notícia são os retornos do Marçal, do Cuiabano e do Natan Fernandes. Este deve ser relacionado depois de se recuperar da fratura no antebraço sofrida em um treino preparatório para o Mundial Sub-20. Daqui a pouco, na próxima entrada, eu vou trazer uma projeção do time que vai entrar em campo amanhã. Beleza, Breno? Beleza, meu parceiro Rodrigo Brandão. Ô, Gabriel Farias, eu tô assim, ó. Quem tá no rádio, ó, ouça e tenta entender o ASMR, ó. Tô aqui esfregando as mãos, Gabriel Farias, pra esse clássico, esse tal de clássico aí, Botafogo e Flamengo. Muito bom, né? Voltar da data FIFA com um clássico desse peso. O Flamengo, obviamente, disputando o título. O Botafogo tem um G4 em mente. Pro Botafogo, pensando em rivalidade, né? Vale tentar atrapalhar a vida do rival também nessa disputa pela Taça do Brasileirão. É óbvio que os desfalques acabam complicando. Daqui a pouco o Brandão vai falar um pouquinho sobre opções, uma possível equipe que vai entrar em campo. Eu, sinceramente, não sei o que esperar. A última data FIFA, eu acho que trouxe o indicativo de um trabalho que piorou por parte do David Ancelotti. Até antes da data FIFA de setembro, a impressão que eu tinha é que eu ainda conseguia encontrar para cada 2 pontos negativos, um positivo. Eu conseguia dizer assim, não, o David Ancelotti está tentando, pelo menos tentando fazer isso, ou tentando fazer aquilo. O pós-data FIFA em setembro não foi legal. O Botafogo passou a oscilar demais e aí parece que para cada 3 pontos negativos agora eu mal consigo enxergar um ponto que me faça ter otimismo
de que o Botafogo vai atingir um mínimo de regularidade. E aí eu volto ao meu raciocínio que eu tenho falado aqui nas últimas semanas. Quem está esperando o equilíbrio do Botafogo, eu aconselho fortemente a baixar um pouco, reduzir a expectativa. Desesperar. Não precisa ficar desesperado, mas... Não, quem tá esperando desespera. Para de ficar esperando um time mais coeso, até porque já estamos em 14 de outubro. A temporada tá quase acabando. Eu não sei se vai dar para melhorar tanto, com a série de desfalques que o Botafogo possui também. O Botafogo acho que vai trocar resultados. E aí, irmão, você apela aí pra sua fé. Seja você evangélico, católico, da Umbanda, no Candomblé, apela pra sua fé e torce pra nessa trocação de resultados Botafogo conseguir salvar ali uma vaga na Libertadores. E sobre o técnico tem a discussão, né, que o torcedor que tá chateado com o Ancelotti, tem quem ainda acredita no trabalho, quem tá contrário, só que eu acho que agora o caminho é ele ficar até o final do ano. Não tem pra onde correr, né? Até porque, se a gente for analisar o que o Botafogo ainda disputa esse ano, tem que ser o Ancelotti até o final. E aí, se quiser repaginar, a partir de janeiro, pensa num nome, perfeito, começa o trabalho. Porque eu acho que o desespero agora não é o caminho do Botafogo. E aí um ponto positivo para esse jogo, né, como o Brandon informou bem, o Nathan Fernandes pode estar de volta, né? Um garoto que teve chance, mas já acabou se complicando por conta de lesões. Teve uma complicação na seleção de base, né? Verdade. Teve uma fratura no braço. Fatalidade num treino, né? E se não voltar hoje, volta contra o Ceará. Então vai ser aí um reforço pro Botafogo dentro desse confronto, interessantíssimo, é um garoto de velocidade, pode ser um diferencial no ataque. Para mim agrega mais pro Arthur, por exemplo. Então pode ser um nome a aparecer aí pro David Ancelotti ser um diferencial no clássico. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.